E aí, será que o espiritismo tem algum dogma? Ele tem essas posições dogmáticas, como as igrejas costumam ter, outras religiões costumam ter? É isso que a gente vai estudar hoje no livro que é o Espiritismo de Allan Kardec. Bora para o diálogo ali entre o padre e Allan Kardec, onde o padre vai fazer as colocações dele, Allan Kardec também as considerações dele, e eu vou comentando com vocês aqui aquilo que eu compreendo da lição. Para a gente enriquecer esse estudo, vê se você se inscreve no canal e vai comentando aí embaixo aquilo que você também compreende sobre o texto. Bora para a leitura? O padre diz assim: concordo que, nas questões gerais, o Espiritismo é conforme as grandes verdades do cristianismo. Dar-se-á, porém, o mesmo em relação aos dogmas? Não contradiz ele alguns princípios que a Igreja nos ensina? E aí vamos para a explicação de Allan Kardec, para depois a gente comentar. Allan Kardec fala: o Espiritismo é, antes de tudo, uma ciência, não cogita de questões dogmáticas. Esta ciência tem consequências morais, como todas as ciências filosóficas. Essas consequências são boas ou más? Pergunta. Pode-se julgá-las pelos princípios gerais que acabo de expor. Então, até aqui, o que Allan Kardec está fazendo de consideração é que, bom, não olhe o Espiritismo apenas como uma religião, mas como uma ciência filosófica. E enquanto ciência filosófica, a gente está mais preocupado em saber quais são as consequências dessa filosofia do que propriamente se ela tem um dogma ou não. Se essas consequências forem boas, isso é até muito mais importante do que se ela tem ou não um dogma. E se tiver e as consequências for boas? Qual o problema nisso? Continuando, Allan Kardec diz: pode-se julgá-las pelos princípios gerais que acabo de expor. Algumas pessoas se iludem sobre o verdadeiro caráter do Espiritismo. A questão é de grande importância e merece alguns desenvolvimentos. Façamos primeiro um termo de comparação. A eletricidade, estando na natureza, existiu em todo o tempo e produziu sempre os efeitos que hoje observamos e muitos outros que ainda não conhecemos. Na ignorância da sua verdadeira causa, os homens explicavam esses efeitos de um modo mais ou menos extravagante. A descoberta da eletricidade e de suas propriedades veio lançar por terra um punhado de teorias absurdas, espargindo a luz sobre mais de um mistério da natureza. O que fizeram a eletricidade e as ciências físicas para certos fenômenos, o Espiritismo o fez para outros de ordem diferente. O Espiritismo funda-se na existência de um mundo invisível formado pelos próprios seres incorpóreos, que povoam o espaço e que não são mais que as almas daqueles que viveram na Terra, ou em outros globos, nos quais deixaram seus invólucros materiais. São os seres a que chamamos espíritos, seres que nos cercam e incessantemente exercem sobre os homens, sem que estes o percebam, uma grande influência, e desempenham um papel muito ativo no mundo moral, e mesmo até certo ponto no físico. Então, até aqui, Allan Kardec está colocando o Espiritismo como uma ciência, comparando ali com a física, com a eletricidade, e que acontecem alguns fenômenos que são estudados por essas ciências, e o Espiritismo, na área a que ele se dedica, que é a área do plano espiritual, né, desse mundo invisível, o Espiritismo também faz as suas considerações, que trazem consequências benéficas para as pessoas, e fala também da influência desses espíritos em nossas vidas, no mundo material. Continuando o texto, o Espiritismo está, pois, em a natureza e podemos dizer que, numa certa ordem de ideias, é ele uma potência, como a eletricidade o é, sob outro ponto de vista, e como ainda a gravitação é uma outra. Os fenômenos que o mundo invisível é a fonte
produziram-se em todos os tempos. Eis aí porque a história de todos os povos faz deles menção. Somente em sua ignorância, como se deu com a eletricidade, os homens a atribuíam a causas mais ou menos racionais e deram, nesse ponto de vista, livre curso à sua imaginação. Ora, o que Allan Kardec diz aqui é que as pessoas começaram a criar ideias fantasiosas sobre esse mundo invisível, ideias que não condizem com a realidade. E até hoje é assim. Até hoje nós percebemos, por exemplo, aqui na internet, médiuns criando teorias fantasiosas sobre um mundo espiritual que não condiz com o que a doutrina fala, nem tampouco os espíritos da codificação corroboram isso em algum momento. Então a gente precisa ter esse grau de dedicação ao estudo do Espiritismo para compreender essa essência e daí ter parâmetros para comparar com o que se ouve na prática através de médiuns e espíritos, para não sermos enganados ou até mesmo estarmos nos enganando. Às vezes o médium passa por um momento de delírio ou um momento de autofascinação, de se achar mais do que verdadeiramente é, ou de ser fascinado por um espírito que diz ser alguém importante, como por exemplo Jesus, e aí o médium acredita estar falando por Jesus, né, incorporado até com Jesus. Então a gente precisa dessa, como eu falei, né, desse espiritismo bem estudado para a gente ter embasamento para aferir essas comunicações mediúnicas. Continuando, melhor observado depois que se vulgarizou, o Espiritismo vem derramar luz sobre grande número de questões, até hoje insolúveis ou mal compreendidas. Seu verdadeiro caráter é, pois, o de uma ciência, e não de uma religião. E a prova disso é que ele conta entre os seus aderentes homens de todas as crenças, que, por esse fato, não renunciaram às suas convicções, católicos fervorosos que não deixam de praticar todos os deveres do seu culto, quando a Igreja os não repele, protestantes de todas as seitas, israelitas, muçulmanos e mesmo budistas e brahmanistas. Então aqui Allan Kardec está dizendo que o Espiritismo tem esse caráter, essa característica de ciência e não pede que ninguém deixe de seguir a sua religião, as suas crenças, para ficar exclusivamente no Espiritismo. Se você que me ouve frequenta alguma casa espírita e lá algumas pessoas que se dizem espíritas falaram que você tem que abandonar a sua outra fé, então essas pessoas estão em erro, porque a codificação em nenhum momento ensina que o ser humano tem que ficar preso a algo de maneira que não possa ser, por exemplo, refutado pela ciência. Allan Kardec sempre falava disso, né? Que se em algum momento a ciência mostrar algo diferente do espiritismo, fiquem com a ciência. Então é preciso que a gente tenha esse nível de flexibilidade. Continuemos na nossa religião, estudemos o espiritismo para agregar conhecimento à nossa alma, né? Ao nosso espírito. Continuando, ele repousa, por conseguinte, em princípios independentes das questões dogmáticas. Suas consequências morais são todas no sentido do cristianismo, porque de todas as doutrinas é esta a mais esclarecida e pura, razão pela qual, de todas as seitas religiosas do mundo, os cristãos são os mais aptos para compreendê-lo em sua verdadeira essência. Podemos exprobá-lo por isso? Cada um pode formar de suas opiniões uma religião e interpretar à vontade as religiões conhecidas, mas daí a constituir nova igreja, a distância é grande. Então o que nós vemos aqui é que Allan Kardec coloca, né, o espiritismo num grau mais assim de filosofia, né, com características científicas, religiosas. Então a gente percebe que o espiritismo não tem interesse em proselitismo, né? Ele não tem interesse em, olha, largue as outras religiões, né? Aos moldes aí do que a gente vê em outros segmentos religiosos, que eles dizem que o espiritismo é coisa do demônio. O espírita, que estudou bem direitinho a codificação,
ele sabe que essa não é uma conduta cristã. Condenar a fé dos outros não é também uma conduta de um brasileiro que segue a Constituição Federal, que fala claramente lá no seu artigo 5º que todos são livres para crer ou não no que quiserem. Então percebemos com essas afirmações todas de Allan Kardec que o Espiritismo ele é livre de dogmas, no sentido que a gente percebe em outras religiões. Ele pode até ser dogmático no que tange aí a mediunidade, que é algo que para nós espíritas não discutimos. E por que não discutimos? Porque está mais do que discutido, debatido, comprovado que a mediunidade é uma realidade. Todas as pessoas a possuem num grau qualquer. Outro ponto que o espírita ele não é de ficar discutindo, debatendo no dia a dia, é sobre reencarnação, porque para nós isso aí é um fato mais do que provado quando nós temos diversas pessoas que já reencarnaram e relataram as suas lembranças de existências anteriores. Existe aí médicos que fazem pesquisas nessa área aqui no Brasil, né? Se vocês pesquisarem na internet por experiências de quase morte, vocês vão ver médicos que se depararam com fenômenos interessantes de pessoas que estavam ali no leito, na UTI, e lembrando do fato do que foi narrado na sala da cirurgia, coisa que seria cientificamente impossível, porque a pessoa estava anestesiada. Porém, o Espiritismo fala que nós não temos apenas o corpo físico, temos uma alma, e essa alma liberta-se do corpo momentaneamente e tem acesso ao que está sendo debatido na sala. Então é bem interessante essas evidências que a gente consegue hoje com a internet colher facilmente. No passado tínhamos que correr muito atrás de bibliotecas, livros, conversar com pessoas para saber dessas informações. Gostei demais do nosso estudo de hoje. Se você gostou também, clique em gostei. Compartilhe com os seus amigos que achariam interessante esse tema e fique conosco estudando o livro O que é o Espiritismo de Allan Kardec. Desejo a vocês muita luz, muita serenidade em suas vidas.